Olá pessoal, sejam bem-vindos, é sempre muito bom tê-los aqui no canal. E hoje, diferentemente do que eu normalmente faço, eu não vou falar de um tema específico, né? Eu não vou trazer aqui algo, uma temática sobre neurociência, uma temática sobre hipnose, sobre hipnoterapia, porque eu quero falar com você do lançamento do meu livro chamado A Neurociência da Hipnose. Esse livro ele foi forjado ao longo de aproximadamente 24 meses. E esse trabalho começou com uma pesquisa em que eu estabeleci um desafio pessoal. O desafio era: será que é possível, através da ciência, eu compreender os processos da hipnose, ou melhor, todos os processos relacionados com a hipnose? Será que é possível a gente deixar de lado toda a pseudociência e compreender cada passo de um processo da hipnose clínica, da hipnose, com uma base neurocientífica? E aí eu me debrucei em inúmeras pesquisas realizadas no Brasil, pesquisas realizadas ao redor do mundo principalmente, para compreender um pre-talk, um convincer, uma indução, compreender o que é um processo regressivo, o que são memórias represadas, o que é uma memória de longo prazo, uma memória de curto prazo. E esse livro, ele começa com uma frase que para mim faz muito sentido, é muito significativa, que é uma frase de Leonardo da Vinci, que diz: os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Isso é algo que eu sempre levei para o meu trabalho e que eu levo para dentro da sala de aula quando eu estou transmitindo a hipnose para os meus alunos. A gente precisa ter uma base e a ciência tem que ser essa base. Não dá para eu explicar a hipnose ou convencer alguém a respeito da hipnose, não convencimento aqui na lógica contrária à dúvida, mas um convencimento no sentido de gerar engajamento. Eu não consigo fazer isso se eu não compreendo o que eu estou fazendo. Então eu preciso da ciência para me trazer essa compreensão. E aí esse livro, e aí eu vou recorrer aqui ao sumário, eu vou falar sobre a evolução do nosso cérebro, vou entrar em aspectos relacionados com a economia de energia nessa lógica evolutiva, vou falar um pouquinho sobre as partes do nosso cérebro e as suas células. Então vou falar do neocórtex, das estruturas subcorticais, vou falar do tálamo, vou falar do hipotálamo, do hipocampo, da amígdala, do nervo vago. Vou tratar basicamente do nosso sistema simpático, do sistema parasimpático, para a gente compreender o nosso objeto de trabalho, que é o cérebro. Na sequência, eu falo de memórias, falo de hábitos, e aí eu vou entrar nas memórias declarativas, não declarativas, como ocorre cientificamente falando a formação dos hábitos. Em seguida, vou tratar um pouquinho do processamento da memória, e esse processamento da memória eu vou relacionar também com a questão do sono, dos sonhos e por aí vai. Em seguida, vou falar dos neurônios, das glias, vou tratar do potencial de ação, né, como a informação é transmitida no nosso cérebro. Depois, vou falar um pouquinho de transmissão sináptica, dos neurotransmissores, tudo isso, obviamente, focado na hipnose. Na sequência, claro que não poderia faltar, eu vou conversar sobre as emoções, e aí vou falar sobre as emoções no encéfalo, a aprendizagem, a fisiologia do medo, como a gente desenvolve na clínica, né? E por que a gente desenvolve de uma maneira A ou de uma maneira B um processo para tratamento de fobia. Na sequência, vou tratar do efeito placebo e da sugestão, né? O que é efeito placebo, o que é sugestão, qual o histórico disso e como a gente observa, segundo uma ótica neurocientífica, a sugestão, que é algo que a gente trata muito dentro da hipnose. Em seguida, vou falar de falsas memórias, processos regressivos, autossugestão, imaginação, memórias represadas, neuroplasticidade e vários outros temas, várias outras temáticas que são fundamentais para a compreensão da hipnose e, é claro, para a aplicação também da hipnose dentro do contexto terapêutico. Como eu falei, o objetivo desse livro é descortinar a hipnose de qualquer pseudociência. É a gente trazer um pouquinho mais de propriedade para uma técnica que a gente sabe que tem resultados incríveis, que geram transformações impressionantes, mas que talvez em alguns momentos a gente ainda tenha alguma dúvida de onde aquilo vem
ou para onde aquilo vai. Esse livro, ele traz ali em aproximadamente 300 páginas um bate-papo sobre essas temáticas para que a gente possa entender um pouquinho mais desse universo tão bonito e tão apaixonante que é o universo da hipnose. Caso você queira adquirir esse livro, ele está disponível na Amazon.com, está disponível na Livraria Cultura, em várias outras livrarias. E depois eu quero, obviamente, caso você possa, o seu feedback sobre o livro, tanto para melhorar o livro para uma segunda edição, se for o caso, quanto para entender como ele contribuiu, e eu tenho certeza que ele contribuirá para o seu desenvolvimento dentro desse universo fantástico, que é o universo do estudo do cérebro humano. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha ficado tão entusiasmado quanto eu fiquei com esse lançamento, com essa pesquisa. E em breve nos encontramos de novo para conversar mais sobre hipnose, hipnoterapia, neurociência e, é claro, nosso grande amigo, o cérebro humano.